Amém, graças a Deus. Estamos aqui na casa da Irmã Maria, na cidade de Viamão, Rio Grande do Sul, para termos aqui nosso culto. E até agora estivemos aqui fazendo nossa parte de louvor e adoração. E agora, nesse momento, essa outra parte, estaremos tratando da palavra do Senhor. E a escritura que nós iremos ler aqui, que será o nosso tema para a base para a mensagem de hoje, se encontra em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que é uma escritura muito conhecida. O tema que eu quero trazer aqui leva o título de fé intelectual versus fé divina, ou como também o irmão Branham chamava de fé mental, ou fé humana, versus a fé divina, que é a fé revelada. Amém? Então, Gálatas 2, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Vamos falar com o Senhor. Querido Deus e amado Pai, agradecemos por essa palavra e nesse instante suplicamos a Ti pela Tua graça e misericórdia, para que Tu, ao mesmo tempo que abrimos o livro, que Tu possas abrir nosso entendimento para entendermos o que está escrito aqui. E que da mesma forma como Paulo disse que o Teu Cristo vivia nele, que Tu possas também viver em nossas vidas através da Tua palavra revelada, que é como uma semente que sabemos que uma vez plantada, germina e produz ao seu tempo o fruto certo para a estação certa. Aqui estamos certos, no tempo certo, ouvindo a palavra certa, no local certo, que Tu escolheu para aqui estarmos, Senhor. Amém. Que Tu possas falar conosco e a cada um dos Teus filhos que ouvirem esta palavra, que Tu possas fazer com que ela, a Tua palavra, como uma semente, germine neste campo e produza os frutos a 30, 60 e a 100 por um. Pedimos isso, Senhor. Abre o nosso entendimento, revela a Tua palavra para nós e confiantes de que Tu fará isso conosco, nós pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Veja, meus queridos, que em várias cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ele sempre mostrava muita preocupação com a evolução da fé da igreja, nos vários lugares que ele estabeleceu. Ele, por exemplo, escreveu lá para os Efésios sobre a importância de se manter a unidade de fé. Também você vai ver lá na carta aos Romanos, quando Paulo escreveu sobre a importância de nós conservarmos uma medida de fé que Deus repartiu, que Deus compartilhou para cada um. Lá na igreja de Tessalônica, ele também escreveu certa vez uma carta, onde ele confessou um desejo de estar lá com eles pessoalmente, com aquela igreja, para até reparar uma deficiência que eles estavam tendo na sua fé, naquela igreja. Veja, mesmo nos dias apostólicos, muitas vezes tinha uma falta de compreensão da palavra. Então, o problema que às vezes nós encontramos hoje, quando vemos alguns irmãos com uma certa limitação para compreender a mensagem, é o mesmo problema que Paulo enfrentou também nos seus dias. Mas ele, com muita paciência, sim, ia lá e atendia o povo, tentando ajudá-los. Então, veja, como eu disse, da mesma forma como foi nos dias apostólicos, também hoje também nós vemos o mesmo problema. O irmão Branham também se preocupava muito em saber como que estava a evolução da fé dos filhos de Deus. E o irmão Branham às vezes se decepcionava, eu creio, por saber que muitos não estavam entendendo ou compreendendo o que ele estava ensinando. Certa vez, eu sempre gosto de contar isso, porque eu traduzi os testemunhos do irmão Billy Paul. Ele disse que uma vez, seu pai lhe disse: Billy, eu posso contar nos dedos quem realmente entendeu a mensagem que eu ministrei hoje, que foi Futuro Lar da Noiva.
Billy Paul disse: pai, que mensagem maravilhosa que o senhor ministrou. Sim, mas quantos será que entenderam isto? Então, o irmão Branham sempre se preocupava também sobre a questão da evolução da fé, quanto estavam entendendo, e ao mesmo tempo que ele tinha conhecimento de que havia uma limitação, ou seja, de que muitos não estavam entendendo, era também do seu conhecimento, talvez por discernimento espiritual também, de vários grupos que se diziam ser crentes, mas que não estavam confessando a mesma palavra. Eu acho que já conhecem todos aí um relato que nós colocamos, que nós já expusemos, que foi o irmão Oliveira que passou para nós, de que pouco antes o irmão Branham Pratiri tinha conhecimento de que pelo menos havia ali uns 17 tabernáculos pregando uma mensagem diferente da dele. Ainda que eles dissessem que estavam pregando, estavam tendo companhia com William Branham. Mas a mensagem que estavam pregando era outra. Então veja, sempre houve esse problema. E com o passar dos anos, o irmão Branham ele progredia também em sua doutrina, amém? E ele se preocupava ao perceber que muitos não estavam também conseguindo acompanhar esse progresso. Porque o irmão Branham ia avançando à medida que Deus também ia acrescentando mais coisas, um entendimento melhor, sempre Deus acrescentava alguma informação a mais, e isso nada contrariava o que ele já havia ministrado de forma alguma, era apenas aumentando e aperfeiçoando esse conhecimento, que é uma coisa que também deve acontecer conosco. Você nunca deve pensar que você já aprendeu tudo, que você já sabe tudo. Nós sempre vamos crescer e progredir nesse conhecimento. E mesmo quando estivermos no milênio, nós ainda continuaremos a aprender mais e mais. O irmão Oliveira fala isso nos seus sermões, o irmão Rosendo também já comentou várias vezes nos seus estudos. Então nós estamos sempre crescendo e progredindo. Mas veja, a capacidade de discernimento dada por irmão Branham, por Deus, permitiu então ele reconhecer que existem inúmeros espíritos se infiltrando nas igrejas. No livro das Eras, no culto passado, eu ministrei um pouco sobre isso, li ali algumas coisas quando ele comentou que todo filho de Deus tem que ter discernimento de que há duas vinhas, de que há espíritos também contrários dentro da estrutura da igreja. E ele disse que esse discernimento permitiu que ele pudesse também qualificar algumas classes de crentes. Você sabe que ele disse que há o crente, há o manufaturado e há o crente incrédulo. Ele diz que é crente, mas na verdade é um incrédulo, é um cético. Nós temos isto. E uma banda tinha discernimento de que, mesmo talvez ali no seu tabernáculo, também havia pessoas nessa condição, nesse estado. Então, por conta disso, muitas pessoas passavam aí anos, às vezes uma vida inteira, irmã Maria, sem sequer ter experimentado o novo nascimento. Pode estar ali anos e anos e anos numa igreja, no tabernáculo, mas não tiver essa experiência. Ou sequer conhecido, ter tido um conhecimento, uma revelação pessoal do Senhor Jesus Cristo, no poder da sua ressurreição. Então, nós sabemos que muitas vezes o formalismo religioso substitui essa experiência. Na falta dessa experiência, na falta desse novo nascimento, o que se faz para compensar? Apegar-se a alguma coisa, a um dogma, a um credo, a uma igreja. Tem pessoas que às vezes dão a vida por aquele sistema e fazem daquilo a sua religião, porque eles pensam que Deus está nisso. Então é uma forma carnal, humana, de compensar algo que está faltando no seu espírito. Tem pessoas que estão satisfeitas com isso. Mas há aqueles que são filhos de Deus e que, se eles sabem que alguma coisa está faltando, eles têm conhecimento disso, eles buscam isso, eles vão clamar a isso. Sim, um filho de Deus nunca está satisfeito se ele sabe que algo está lhe faltando. Muitos que quando conhecem a doutrina, vê a doutrina, eles dizem, é isso que eu estava procurando na minha vida toda. Eu conheço vários irmãos que me disseram, eu não posso crer que a mensagem é só isso. Quando conheciam lá o unicismo, estavam crendo em várias coisas que estavam falando, eles sabiam que alguma coisa estava faltando, eles ficavam insatisfeitos, diziam, mas não pode ser, a mensagem não pode ser só isso. A mim também me passava isso, mas às vezes, sabe, como você não tem uma orientação, você apenas se conforma, não é isso, irmã Maria? Você pensa, bom, vai ver uma coisa na minha cabeça, eu acho que eu tenho que me conformar, mas não. Mas quando o Filho de Deus encontra aquilo pelo qual Deus lhe chamou, não é isso? Para abraçar, para defender, para crer e para confessar, então realmente ele encontra o seu lugar e aí então ele passa a ter verdadeiras experiências com Deus através da sua palavra revelada. E aí então ele passa a experimentar o novo nascimento.
Mas até então, o que você tem? Você tem uma fé. Você não pode negar que é uma fé, mas é o que o Umbanda chamava de uma fé intelectual, uma fé mental, uma fé humana. E essa fé mental, uma fé humana, você faz muitas coisas com ela. Você pode confessar a palavra, você pode crer na palavra, mas o Umbanda vai dizer, e eu quero ministrar aqui sobre isso, ele vai explicar isso para nós, que essa fé mental, ela tem que ser verificada pela fé divina, que é a fé de Deus, que é a fé que vem do alto. A fé intelectual é aquele nosso próprio esforço pessoal para entender e confessar as Escrituras. Mas a fé divina é aquela que vem de Deus. A fé mental é nossa. Existe uma fé que é nossa, irmã Maria. Nós mesmos conseguimos aqui compreender e nos dedicar a isto. Mas se você não tem depois aquela fé que vem de Deus, se você ficar só com a fé mental, essa fé mental, ela pode até depois fazer com que você se rebele contra a própria coisa que você alega crer e defender. A fé mental, a fé humana, às vezes conspira contra ele mesmo. Né? Então, nós temos que entender que existem vários tipos de fé, e a maneira com que cada uma delas atua nas diferentes classes de crentes vai nos possibilitar de mencionar o grande pesar e angústia que eu creio que o Umbanda sentia por presenciar a grande apostasia que a Bíblia profetizava que iria ter nesses últimos dias. Ele viu muitas pessoas que alegavam que eram crentes, mas suas vidas não professavam a fé que eles diziam ter. E veja que muitas pessoas que conheceram o Umbanda, mesmo vendo os seus sinais, mesmo vendo as maravilhas que Deus operou através dele, muitos ainda tinham por falso. Não davam crédito ao seu ministério, não davam crédito à sua mensagem. E mesmo Deus vindicando o seu profeta, havia aqueles que não estavam conseguindo se render à sua palavra, mesmo estando ali congregando com ele. Isso era triste, por isso que ele teve que escrever no seu livro, na estrutura da igreja você vai ter a vinha verdadeira e a vinha falsa. A falsa é tão religiosa quanto a verdadeira, e ela vai estar ali junto, certo? Vão alegar que creem como você, mas eles vão ser indiferentes à revelação da palavra. Então, o mesmo problema que o Umbanda enfrentou por se deparar com pessoas que não estão dando crédito a ele, ao seu ministério, à sua palavra, é o mesmo problema que também você vai ver se repetir nos dias de hoje, quando alguém, por exemplo, mostra dificuldade para crer e aceitar o ensino da palavra. Se não conseguiram dar crédito ao Umbanda em muitas coisas, por que você espera que vão dar crédito ao que você está falando, do que ele ensinou? Ainda que eles dizem que creem em Umbanda, quando na verdade eles não creem. Então, muitos crentes aceitam ou compreendem alguma coisa da palavra, até mesmo da mensagem, mas basicamente tudo que eles compreendem ou eles aceitam é apenas pelo seu intelecto. Umbanda dizia isso. E eles creem pelo seu intelecto. Por isso que o Umbanda chamava isso de uma fé intelectual. Ele também chamava isso de fé humana. Porém, a verdadeira fé que vai fazer você realmente crer, entender e discernir e agir e atuar sobre essa fé, sobre essa palavra, é aquilo que o Umbanda chamava de fé divina, ou também ele chamava de fé perfeita, que provém através da revelação, amém? Que é dada a nós, por meio do seu Espírito Santo, diretamente ao coração do eleito. A fé intelectual, o que é? É uma compreensão que eles têm da palavra, mas é apenas uma compreensão mental dela. E pode até estar certo, sem nenhum problema. Né? E que, historicamente, tem comprovado, possui até o poder de levar muitos a se opor até mesmo à verdadeira palavra do próprio Deus, que eles, como eu disse, reclamam, crer e representar e defender. Então, só uma fé intelectualizada é que pode produzir tal cegueira espiritual. Porque ele diz que está crendo e, ao mesmo tempo, combate aquilo que ele crê. Como citei no culto passado, um irmão muito conhecido na mensagem disse: o ensino da parúzia é falso. O ensino da parúzia somente pode ser pregado pelo falso ministério quíntuplo. E é alguém que diz que crê na mensagem de William Branham. Então, eu vou dar aqui para você agora um exemplo rápido
da Bíblia de um crente intelectual, de um crente que tinha uma mente, ou uma fé melhor, mental. Foi o apóstolo Paulo. Antes de Paulo se converter, ninguém podia chamar ele de incrédulo. Ele conhecia as Escrituras. Paulo conhecia todo o Antigo Testamento, o Tanakh, como era chamado. Mas veja que ele foi um opositor dos cristãos no começo, não foi? Ninguém poderia chamar ele de incrédulo. Ele tinha uma fé. Mas que tipo de fé que Paulo tinha? Era uma fé intelectual. Era uma fé mental. A fé dele estava correta. Ele cria que tudo aquilo que ele leu nos rolos da lei, do Tanakh, estavam corretos. Mas veja, aquilo fez com que ele se despertasse? Não. Veja que a fé divina, aquela que estava faltando, a ausência dessa fé divina fez com que Paulo combatesse a própria coisa pela qual ele estava alegadamente defendendo. Sim? Então Paulo é um bom exemplo da Bíblia de que uma pessoa pode conhecer as Escrituras, pode ter ela decorada. Eu sei que Paulo tinha essas escrituras, longas escrituras decoradas em sua mente, sabia de cor e salteado, como se diz. Mas veja, isso lhe ajudou? Não, isso fez com que ele se soberbecesse, se orgulhasse, sim, se jactanciasse e se tornou um opositor. E ele continuaria sendo um opositor a menos que Deus interviesse em sua vida, da forma como ele fez. Então, assim foi comigo, assim foi com todos nós. Todos nós aqui, antes de conhecer a mensagem, tinha a sua fé intelectual, a sua fé mental. Mas a menos que o Senhor nos desse a fé revelada que vem do alto, nós talvez estaríamos aqui ainda, talvez, se opondo a esta palavra que nós hoje defendemos. O irmão Branham chamou atenção para isso. Eu quero ler na sua mensagem, Combatendo Ardentemente pela Fé, de 55. Ele vai falar sobre Paulo. Ao longo desse tempo, foi um homem muito indiferente. Paulo, com um diploma de bacharelado, e um DD, e um PhD, que sabia tudo sobre teologia, sobre toda a teologia. Ele disse: eu vou levar esse grupo de pessoas e de loucos. Isso é o que ele disse. Heresia. O que é uma heresia, um herege? É um estúpido, um louco. E ele disse: vou prender cada um deles. Eles nem sequer sabem o que estão falando. Então Paulo estava aqui no reino natural com o seu PhD, vê? Ele não sabia. Ele tinha uma fé intelectual. Veja, irmã Maria, quando alguns se levantam contra essa doutrina, eles têm a mesma fé intelectual do Paulo lá antes da sua conversão. É a mesma coisa. Certo? Mas ele não tinha uma fé divina. Há uma grande diferença em eu ter uma fé intelectual do que uma fé divina. A fé intelectual está errada? Não, não está errada. Mas veja, a fé intelectual não ajudou Paulo a aceitar a revelação das Escrituras, o cumprimento das Escrituras. Então, nós estamos vendo as Escrituras se cumprirem hoje nas nossas vidas. Só que muitas denominações não estão vendo essas Escrituras se cumprirem, porque eles só têm a fé mental, a fé intelectual. A fé revelada, a fé divina, é que permite você realmente entender o que Deus está fazendo agora em nosso meio. Como o próprio tema da parúzia, que nos ensina que Deus agora está aqui preparando uma noiva para o seu Filho Jesus Cristo. Amém. Há várias semanas estamos tratando disso, né? Somos esposa de Deus ou de Cristo? Somos esposa do seu filho, como Abraão preparou uma esposa para o seu filho Isaac, Deus está aqui preparando uma esposa. Ele está aqui, Deus mesmo está aqui preparando. A coluna de fogo está em meio à igreja. Nós estamos vendo que isso é um cumprimento. O irmão Branham citou algumas escrituras, ele disse, quando você lê lá algumas escrituras falando sobre a aparição de Cristo, saiba que é Cristo agora aparecendo de uma forma diferente do que o Espírito Santo no Pentecostes. A aparição de Cristo nos últimos dias estaria aqui para preparar um povo para ser levado no arrebatamento. Então nós sabemos essas coisas por quê? Porque nós temos uma fé divina, que nos permitiu agora ver o cumprimento disso. Agora, é possível também, claro, que alguém se inteirize tudo isso que estamos falando e pode apenas ficar também na parte mental. Porque uma coisa é você também entender isto
E outra coisa é você realmente ter este Espírito de Cristo, Cristo aparecendo em você, Cristo aparecendo na tua vida de forma a realmente mudar você, transformar você, fazer de você realmente um novo homem, uma nova mulher, um filho de Deus. Você pode ter tudo isso e pode ser apenas uma fé mental também. Amém? Então você tem que ter a fé divina. Mas ele não tinha fé divina. Há uma grande diferença entre fé intelectual e uma fé divina. Aí é onde vocês estão. Meus irmãos, amigos batistas, deixam de ir em frente. Vocês ficam com a fé intelectual. Mas deve ser uma revelação divina de Jesus Cristo para você que simplesmente sai do coração. A fé intelectual não é suficiente. Tudo bem, mas ela somente leva você até o Espírito Santo. E o Espírito Santo é uma experiência pessoal do nascimento, do novo nascimento, da regeneração, fazendo uma nova criatura em Cristo. Então aqui Mambana classifica os dois tipos de fé que existem, ressaltando a grande diferença que há entre as duas, né? E de que, a menos que o crente passe pela experiência do novo nascimento, a fé intelectual será o máximo que ele vai ter. Só que a fé intelectual não transforma, não regenera, não faz nada, não muda nada. Apenas te passa informações. Certo? E como nós vimos, não vai fazer nenhum bem. Então, Paulo, com todo o conhecimento que ele possuía das Escrituras, ele atuava mesmo assim como incrédulo, não foi? Até o dia em que ele, então, recebeu pela graça de Deus a sua fé divina revelada, e isso permitiu que as escamas espirituais saíssem dos seus olhos e ele pudesse contemplar e saber que aquele Senhor que ele estava combatendo era o Cristo profetizado, o Messias das Escrituras. Então, aquele que antes, pela sua fé intelectual, chamava Jesus de um falso Messias, reconheceu mais tarde ser ele, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Os judeus, pela sua fé intelectual, jamais sabiam que Deus tinha um filho. Estava meio que oculto nas Escrituras, é verdade. O Filho, a pré-existência, o Filho estava lá nas Escrituras do Antigo Testamento, mas era ainda um mistério. Mas quando veio então a revelação de Cristo, ele trouxe isso para os apóstolos. Então os apóstolos puderam abrir as Escrituras através da fé revelada e mostrar, veja, Deus tem um filho. Mas o povo de Israel, os judeus não sabiam que Deus tinha um filho. Eles não sabiam disso. Então, essa fé divina de que Deus tem um filho, como eu estou dizendo aqui, é uma fé apostólica. Foram os pais da igreja que conseguiram destrechar e trazer e abrir esse mistério que estava ali oculto. E foi essa mesma fé que o Mambana possuía e que ele também veio depois nos restaurar, agora nesse tempo do fim. Porque foi essa revelação que ele tratou de mostrar ao longo de todo o seu ministério. A fé intelectual faz alguns pensarem que Jesus foi apenas um homem comum, um profeta. A fé intelectual, mental, faz alguns pensarem que Jesus era uma segunda pessoa de Deus. É a mesma fé mental, intelectual, que faz pensar que Jesus era o seu próprio pai, ou filho de si próprio, certo? É também uma fé mental que vai fazer crer ou pensar que Jesus é o arcanjo Miguel, é um anjo, é uma criatura perfeita que Deus fez no passado, ou um Deus menor. Tudo isso é uma fé intelectual. Mas nada disso é fé revelada. Só a fé revelada faz você entender que realmente Jesus é o Filho unigênito de Deus. Não uma segunda pessoa ou a própria pessoa de Deus, mas aquele ser com quem Deus se manifestou no princípio para tornar-se conhecido na forma de palavra, na forma de logos, o verbo que se encarnou depois também em carne humana. Este é o Filho de Deus que Deus trouxe para poder se manifestar, se refletir através de nós. E ter esse conhecimento correto acerca do Filho de Deus, você somente vai conseguir obter através de uma fé revelada, que é a fé divina. O irmão Bana disse que este conhecimento de quem é o Filho de Deus é baseado numa fé divina que vai permitir com que você não caminhe para caminhos extremos. A fé revelada, a fé divina,
vai te fazer andar no meio do caminho. Vai te fazer ter um equilíbrio doutrinal. Amém? Quero tratar um pouco sobre isso na mensagem que eu creio que nós não temos traduzida, As Obras que eu faço testifico de mim, 51. Nós cremos de que esse relato de que Jesus ser o Cristo, o Filho de Deus, é disso que nós cremos. Não que Cristo Jesus é uma segunda pessoa de uma trindade. Ou que Jesus é o próprio Deus. Ele disse, eu não creio que Jesus pudesse ser o seu próprio Pai. Eu não sou unicista. Mas ele disse, eu creio ser Jesus o Filho de Deus. E eu creio que isso é verdade. Nós cremos nisso porque a Bíblia diz assim. E nós aceitamos isso pela fé. A fé divina que foi colocada em nosso coração pelo Espírito Santo. Veja, a fé divina vai te dar uma revelação correta da pessoa do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos nisso de todo o nosso coração. E cremos que Ele é o mesmo Senhor Jesus hoje, aquele que foi ontem, será e quando virmos voltando. Outra mensagem, crendo em Deus, 52. Meus pecados se foram através do sangue de Jesus Cristo, através da fé divina que eu tenho nele como o Filho de Deus. Amém. A fé divina vai revelar para você que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Certo? Então veja, esta será a verdadeira revelação que a fé divina vai dar a você. Qualquer outra coisa que vai além disso, ou que vai a menos que isso, sim, é fé intelectual. É uma fé humana, uma fé racional. E eu disse para você que a fé mental, ela até pode ser correta, sim. Você pode ter essa mesma fé e ela ainda pode ser apenas uma fé mental, se você não tiver esse Cristo em você. Amém? Tudo isso ainda pode ser apenas só uma fé mental. Ah, eu também creio nisso, irmão Diogo, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Mas tudo isso pode ser apenas aqui no intelecto. Quando Paulo disse, Cristo vive em mim, ele está falando mais do intelecto, ele está falando do coração. Né? Mamana disse que é um compartimento do coração que só o próprio Deus pode preencher. Ele disse, é ali naquele compartimento que ele coloca a sua fé revelada, a sua fé divina, que é quando o Espírito de Cristo de fato entra nele. Não é apenas uma coisa que você confessa pelo intelecto, de que você tem conhecimento dessa informação. É algo mais do que isso. Realmente, Cristo vive em você. Então, Deus é que revela para você a fé correta, a fé divina correta acerca do seu Filho, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E qualquer outra fé contrária a essa será o quê? Será uma fé intelectual. Será um dogma, um credo, porque a fé divina, ela se mostra ser assim. Na medida que ela nos faz ter a mesma fé que o próprio Filho de Deus tinha. Então, se precisamos ter a mesma fé que Jesus possuía, nós temos que saber que fé era essa que Jesus tinha. Porque Paulo mesmo, ele trocou a sua fé intelectual por uma fé divina, que foi revelada a ele, sim, e a mesma fé que ele antes havia perseguido, combatido. Jesus Cristo, ele tinha uma fé de quem ele era. Ele tinha um conhecimento de quem ele era. E pela sua fé, ele sabia que ele não era um simples profeta. E nem tampouco ele sabia que ele era pai de si próprio. Tampouco Jesus confessou ser ele o próprio Deus. Ou ele um Deus menor, ou uma segunda pessoa de Deus. Mas ele tinha uma fé do que ele era e de quem ele era. E o Mamana disse que Jesus sabia muito bem quem ele era e de onde ele veio. Na mensagem Sabedoria versus Fé, o Mamana vai dizer assim, Jesus tinha fé. Fé no quê? No que ele era, o Filho de Deus. Então o Mamana diz, Jesus sabia que ele era Deus? Que ele era um pequeno Deus? Que ele era uma segunda pessoa de Deus? Não, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Esta era a fé que Jesus tinha, que era uma fé divina, que é a fé revelada, e não a fé intelectual que tenta fazer algo do qual ele não é. Então, se Jesus pensasse em si mesmo algo diferente do que ele realmente era, então a sua fé seria apenas uma fé mental.
E essa é a fé que muitos têm quando creem ou pensam que Jesus é algo diferente do que ele é. Quero ler outra mensagem de uma banda, a fé perfeita. Jesus teve fé na palavra de Deus que disse o que ele era. Está escrito de mim. Não falou Davi dele nos Salmos e os profetas e todos não falaram dele? Eu sou o pão da vida que vem de Deus dos céus. Amém. Eu sou a árvore da vida do jardim do Éden. Eu sou todas estas coisas. Eu sou o que sou. E ele sabia com essa fé perfeita, que é uma fé divina revelada, que ele era o Messias ungido. Mambana está dizendo, Jesus sabia que ele era o Cristo, o Filho de Deus, ele sabia que ele era o Messias enviado, que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Ele disse, agora eu de mim mesmo não posso fazer nada, mas é a minha fé em Deus. Não era a fé em si mesmo, é a fé que Jesus tinha em Deus. E Deus estava nele. A palavra manifestada, e quando a palavra de Deus entre você, ela é manifestada, porque você é um crente. É disso que eu estou falando. Quando você tem de fato a fé divina revelada, então a palavra está manifestada em você. Deus está manifestado em você. Amém. Vê? E um crente é a fé de Deus que se move em você. Você gosta disso? Eu gosto. Eu gosto quando você... Eu gosto do ensinamento de quanto... O que verdadeiramente é a fé? Sabendo que ele era, sem sombra de dúvida, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Esta era a fé que Jesus tinha, irmã Maria. Ele sabia disso porque a palavra identificou. Então veja, este é o conhecimento, esta era a fé que o Mambana disse que Jesus tinha. Jesus não tinha a fé de que ele era o próprio Deus, ou de que ele era um pequeno Deus, mas de que ele era o seu filho. Então, o irmão Branham ele disse também que essa era a fé divina revelada que Jesus possuía, de que ele era o Filho de Deus. E Paulo também vai nos dizer lá em Gálatas que se Cristo vive em nós, então nós precisamos ter essa mesma fé que o Filho tinha. Eu vou reler a escritura aqui de Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. É isso? O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja, irmã Maria, na maioria das traduções da Bíblia, não foi traduzido assim. Na maioria das traduções que temos para o português está assim, na fé, vivo na fé no Filho de Deus. Ou seja, eu vivo pela fé que eu tenho no Filho de Deus. Mas nós temos que levar em consideração a tradução que o irmão Branham tinha e que ele usava, que é a tradução do rei Tiago. E na tradução do rei Tiago dizia a fé do Filho de Deus, não no Filho. Então Paulo disse, eu sei que Cristo vive em mim, porque eu tenho a mesma fé do Filho. Ou seja, Paulo está dizendo, a mesma fé que Cristo tinha acerca dele mesmo, é a fé que eu tenho. É isso que Paulo aqui está dizendo. Então, o que vai fazer você se conscientizar ou ter certeza se Cristo realmente habita em você, é se a fé que você tem é a mesma que o Filho tinha. Porque não é você ter fé no Filho, mas ter a mesma fé do Filho. É por isso que eu estou lendo esses sermões aqui, onde o Umbanda fala para nós qual que era a fé do Filho. Ele disse, ó, o Filho tinha uma fé. Que fé é esta? De que ele era o Filho de Deus. Não o próprio Deus. Então aqui Paulo está dizendo, eu sei que Cristo vive em mim porque eu tenho a mesma fé que ele tem acerca dele mesmo. Aqui que está a questão. Porque isso é fé divina. Isso é fé revelada. Amém? Então diz que ele falava a fé do Filho de Deus. E era exatamente assim que Mambana lia, era assim que também que o irmão Liveio lia das Escrituras e interpretava as Escrituras. E é exatamente assim também que o irmão Brian também expôs nos seus vários estudos, que alguns nós também traduzimos. Então, qual que é a fé do Filho de Deus que nós também devemos ter? Qual que é? De que Jesus é o Filho de Deus. Certo? Esta era a fé que Jesus tinha, que é uma fé divina, não uma fé intelectual. Então, meus queridos, se você não puder ter a mesma fé que Jesus teve, você não pode ser parte da sua noiva. Pois como que você pode ser parte do corpo de Cristo tendo uma fé diferente do que Cristo tinha?
Não é você ter fé no Cristo, é ter a mesma fé do Cristo. Certo? Então todos nós sabemos que fé é o quê? O Mombrana diz que fé é uma revelação. Certo? Então Paulo lhe disse que estava vivendo pela revelação de Jesus Cristo. Então a mesma fé divina e revelada que Jesus tinha é a mesma fé que você também precisa ter. Certo? Se o Mombrana disse que Jesus tinha a fé e a revelação de que ele era o Filho de Deus, então terá que ser essa mesma fé e revelação que você precisará ter para que o próprio Cristo também viva em você. Como você pode esperar que Cristo viva em você se você tiver uma fé e uma revelação diferente daquela que ele possuía? Me responda. Não é possível isto. É como que alguém vai dizer, eu sou unicista com Cristo e pode confessar abertamente, crendo que Cristo vive nele. Ele tem uma fé diferente do Cristo. Não é a mesma fé que o Cristo tinha. Então, qualquer fé contrária a essa será o quê? Uma fé humana, uma fé intelectual, uma fé carnal, uma fé mental. E é justamente esse tipo de fé mental, intelectual, que tem aí tomado conta da maioria das igrejas dos crentes mentais. Infelizmente. Vamos para o livro das Eras, Mombrana, lá na página 155, que ele vai dizer o seguinte, nesta era de Pérgamo, e aqui nessa passagem do livro, Mombrana começa a falar dos problemas que os crentes já estavam tendo da fé, já estavam arrefecendo, já estavam apostatando em muitas coisas sobre a fé. Ou seja, já na era de Pérgamo, muita coisa da verdade apostólica já estava sendo abandonada e esquecida. Porque ali já havia muitas, desde a partir da era das grandes heresias, que foi a era de Esmirna, que eu já estudei, já ministrei, que foi quando ali surgiu, na era de Esmirna foi quando surgiu a unicidade, a trindade e o arianismo nessa ordem. Sim? Ali começou as grandes heresias. Depois dali, irmã Maria, as próximas eras que vieram só fez com que as pessoas se afastassem mais e mais da verdadeira fé revelada e apostólica. Então aqui ele diz, nesta era de Pérgamo, onde os homens estavam humanizando a salvação, tendo se desviado da verdade do Senhor vem a salvação, tendo deixado de lado a doutrina da eleição e escancarado a porta da igreja do seu companheirismo, a qualquer um que apoiasse seus princípios, esqueça a palavra, nesta era da rápida degradação, ainda havia uma minoria que tinha a medida daquela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a fé no Senhor, mas a mesma fé que o Senhor Jesus Cristo tinha. E não apenas usar essa fé em atos de poder, porém, resistir os que ousavam dizer que eram salvos simplesmente por se unirem a uma igreja. Eles sabiam que ninguém podia verdadeiramente crer para a vida eterna e a justiça de Deus em separado da medida da fé do próprio Senhor Jesus. Ou seja, não existe nenhuma fé que vai salvar você, exceto a fé divina. Uma fé intelectual não vai poder fazer nada, certo? É o que ele vai dizer agora. Escute. Assim como a igreja de hoje está cheia de crentes mentais, ou seja, com uma fé intelectual, que aprova o nascimento virginal, o sangue derramado, indo à igreja e tomando a comunhão, e de maneira nenhuma são renascidos. Estão ali anos e anos, como eu disse no início, irmã Maria. Estão anos e anos e anos na igreja, né? E não experimentaram o novo nascimento. É disso que ele está falando. Vão na igreja, tomam ceia, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou alguns são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, mas isso não os fez novas criaturas, não foram transformados. Assim também naquela terceira era existia o mesmo problema. A fé humana não era suficiente naquele tempo e não é suficiente agora. Não é? É necessário que a própria fé do Filho de Deus se derrame dentro do coração de um homem de maneira que ele possa receber o Senhor da glória no templo, não feito por mãos. Esta era uma fé viva. Vivo na fé do Filho de Deus.
Paulo não disse que vivia pela fé no Filho de Deus, como eu disse, que está em muitas traduções nossas aqui em português. É assim que está lá. Romano disse, não é assim que Paulo vivia. Ele disse, ele vivia que era pela fé do Filho de Deus, que lhe dera a vida e o mantinha vivendo em vitória cristã. Então veja, o importante aqui não é você dizer, eu tenho fé no Filho de Deus. O importante é você ter a mesma fé que ele tinha. Eu creio que Jesus é o próprio Deus. Não é essa fé que ele tinha. Amém? É uma fé diferente. Então, nós agora já sabemos qual que é essa fé que Jesus tinha. E que é a mesma fé que eu e você precisamos ter. Amém? Depois, como eu disse ali na era de Pérgamo, a terceira era, foi quando começou a surgir também várias heresias. E a principal heresia romana, a heresia da doutrina da Trindade, né, foi ali consubstanciada por meio de concílios, né? Primeiro o de Niceia e depois o de Constantinopla, no ano 381. Depois desses dois concílios, é que foi praticamente selado essa doutrina que fez com que as pessoas tivessem fé no Filho, mas é da maneira da igreja, né? Que instituiu daquele tempo, mas não era a fé de Deus, não era a fé do Filho, melhor. Então, isso fez com que eles estavam assim, dessa maneira, permitindo que Satanás se apoderasse de suas mentes. Porque o Umbanda disse que o diabo quer se apoderar da mente do homem por meio da fé mental, intelectual, para combater a fé divina e a fé revelada. Quando uma pessoa se revolta contra a fé divina, uma coisa é ele ignorar. Enquanto ignora, ele tem apenas a fé mental. Mas uma vez que a fé é revelada a ele, a fé divina é revelada, e ele então começa a lutar contra isto, então é porque já é o diabo se apoderando da sua mente para se levantar contra Deus e contra a sua palavra. Então, existem inúmeros estudos que afirmam que há regiões aí do cérebro que são controlados por impulsos que acabam gerenciando a sua capacidade de atuar, de fazer determinadas coisas. Mas há somente duas formas dessas regiões cerebrais serem influenciadas. Uma é através de medicamento, de remédio ou de droga. Uma droga ou um medicamento forte pode fazer pessoas terem descontrole de seus impulsos. Uma pessoa que tem aí dependência química, sim, às vezes ela pode aí, antes de vir para cá, hoje de manhã passei para uma região ali em Porto Alegre, eu vi um casal conversando, por favor, eles deveriam estar possuídos ali na sua mente por essas drogas, por algum entorpecente, alguma química muito forte, porque eles estavam tendo um comportamento muito estranho ali. Então, há um medicamento que controla os impulsos do homem, nós sabemos, as drogas podem fazer isso, mas há uma outra forma de o cérebro do homem ser controlado. Eu estou falando aqui da parte física, que é através de droga, através de medicamento. Sim, a pessoa pode ter um distúrbio aí de comportamento promovido por drogas, mas a outra maneira do cérebro ser ordenado e comandado é espiritualmente. E é pelo poder de Deus ou pelo poder do diabo. E o irmão Umbanda falava sobre isso. Certo? Mensagem do terceiro Êxodo. Agora lembre-se, há só dois. Não se esqueça disso. Há só dois poderes. Um é o poder espiritual do Espírito Santo e o outro é o diabo operando através do poder intelectual. Então, às vezes, alguém que tem uma fé intelectual e que combate a verdade revelada, a fé divina, é porque é o diabo com seu poder, sim, intelectual, operando através desse crente carnal, com uma fé mental. Por isso que a fé mental é muito perigosa. Ela tem o seu lugar, é verdade, porque ela se baseia em informações, mas a informação é morta, como eu digo, a menos que a fé divina venha verificar e venha dinamizar isso. Senão vai ficar apenas uma coisa, assim, na parte mecânica, não tem dinamismo nisso, não há vida nisso, não há transformação. Então, esse é o lado perigoso da fé mental. E se muitos ficam só no intelecto, só na informação, o diabo tira proveito disso e transforma essa pessoa em um fanático. Nós já estudamos sobre isso, assim.
sobre os espíritos religiosos que podem atormentar a mente de uma pessoa de forma como ela se torna um verdadeiro fanático, um religioso. E o Brahmana disse aqui, é um espírito demoníaco fazendo isto, operando através de um poder intelectual. Porque foi ali que ele entrou, lá no Jardim do Éden, através de poderes intelectuais, para fazer Eva crer em uma concepção intelectual contra a palavra. Então, eu vejo pessoas aí que às vezes dizem que são crentes e ministram essa mensagem e que combatem a palavra, e mesmo quando você mostra abertamente algo que uma banda disse, eles dizem para você, isso foi um erro que o Lebrana cometeu. Como alguém me comentou aí sobre um ministro, eu não vou mencionar, alguém numa rede social me perguntou, irmão Jorge, tem um ministro aí que está sendo contra o senhor porque ele não crê na pré-existência do Filho de Deus. Eu disse, sim, não crê. Um irmãozinho que eu conheci, que conversou comigo, ele disse que estava estudando a doutrina, e seu pai era muito amigo desse ministro, então por causa dessa aproximação, esse irmão que estava estudando conosco, se aproximou desse grande ministro aí, e perguntou, pastor, lá em Perguntas e Respostas sobre Gênesis, Mombana disse que Deus conversou com seu filho quando ele disse haja luz, e aqui está provando, Mombana está dizendo que o filho tem uma pré-existência, como é que o senhor lida com isso aqui, já que o senhor disse que o filho não pré-existiu, que o filho só veio existir quando Deus se encarnou nele lá no nascimento virginal. Aqui Mombana diz que antes do filho ter nascido, Deus já estava conversando com ele, façamos o homem, façamos isso. Como é que o senhor explica isso aqui? Então, esse irmãozinho me disse que este pastor, que é muito conhecido e muito respeitado no galinheiro unicista, ele disse, Mombana cometeu um erro quando ele disse isso. Então, isso é mais que uma fé intelectual. Né? É o poder do diabo fazendo você ter uma fé intelectual ao ponto de combater e dizer, olha, isso está errado. Ao invés de admitir que eles estão errados, ao invés de admitir que eles são incrédulos por não conseguir aceitar a palavra, eles preferem dizer que foi o Mombana que errou por ter dito o que ele falou. Não sou eu que estou errado por não crer nisso aqui. Foi o Mombana que errou por ter dito o que ele falou. Isso é mais, como eu disse, que uma fé intelectual carnal. É um poder demoníaco sobre o ministro ao ponto de fazer esse tipo de coisa. Então, essa fé intelectual, o Mombana está dizendo aqui, é diabólica, é uma inspiração maligna. Então ele vai dizer aqui, ele que fez essa fé se infiltrar no Éden através de uma concepção intelectual contra a palavra. A parte intelectual parece perfeita, e está perfeita, está exatamente, mas perfeita, a inspiração de Satanás. Então veja, é necessária a mente, sim, para você compreender a doutrina, ou a palavra. Pode atender lá, irmã Maria. E no sentido de receber toda a informação que você precisa acerca da Escritura, acerca da palavra, você precisa da mente, do pensamento, para você poder armazenar toda a informação em a sua memória. Mas a menos que o crente receba uma revelação de Deus, toda essa informação não vai passar apenas uma concepção intelectual dessa palavra. Uma concepção intelectual de Cristo, que por si mesma de nada pode servir, pois não é suficiente para produzir vida, não é suficiente para produzir uma mudança de caráter que Deus quer que os seus filhos tenham. Então, se tudo isso estiver apenas em uma mente, mas não no coração, então isso vai acabar apenas fazendo com que se tenha um arrazoamento, e esse arrazoamento será totalmente contrário à palavra de Deus, por tudo aquilo que ele tem falado e revelado para nós. Lá na mensagem Mombana, a prova infalível da ressurreição, não temos também traduzido, 57. Até o que eu saiba não foi traduzido ainda. Aqui Mombana vai dizer, a questão do pecado está resolvida quando o Espírito Santo entra no coração humano. É preciso, isso expulsa o arrazoamento. Isso vai acima do nosso caso intelectual. Agora, hoje a razão pela qual há muitos altos e baixos e coisas que estão se passando entre as pessoas religiosas é porque existe uma concepção intelectual de Cristo. Em outras palavras, está em sua mente, mas não no seu coração. Vê?
eles creem nisso apenas mentalmente. E a sua mente vai razoar. Será que poderia ser assim? Poderia a cura divina ser assim? Poderia o batismo do Espírito ser assim? Eu estava lendo até há poucos dias o livro do irmão Bosworth, Cristo, aquele que cura. Ele foi a maior autoridade sobre cura divina nos anos 20 e 30. Você sabe que ele administrou também as campanhas de cura do irmão Branham. E nesse livro ele disse, se você quer ter fé para curar, se você quer que Deus cure a você, se você quer que Deus cure alguém, sim, você jamais deve ter um tipo de oração onde você use as palavras, se Deus quiser, Ele te cura. Você já anulou a cura com esse tipo de palavra. Porque a palavra "se" está colocando dúvida. Quando você quer que você receba uma cura, ou que alguém receba uma cura, você tem que crer que Deus quer curar. Você não pode pôr nenhum resquício, nenhuma sementinha de dúvida. A palavra "se" já põe uma dúvida. Será? Se Deus quiser, Deus quer. Então você tem que dizer, você tem que confessar a cura divina. Deus quer isto. Amém? Então você não pode ter nenhum tipo de resquício de dúvida na palavra. Eu creio que eu vou depois fazer um estudo, eu acho que eu vou fazer um estudo sobre esse livro do irmão Bosworth, porque o irmão Branham também leu esse livro, ao ler esse livro, eu percebi que algumas coisas que o irmão Bosworth escreveu lá nos anos 20 e 30, foram coisas que o irmão Branham também veio dizer depois. Não estou dizendo que ele plagiou o irmão Bosworth, mas ele se inspirou muito nesse livro também. O irmão Oliveira também se inspirou muito nesse livro, certo? Então, nós temos que ter esta fé, como disse o irmão Branham, que tem que ser uma fé revelada, que faz você se opor contra o razoamento. Mas se você tiver só essa fé mental, você vai razoar contra a palavra, você vai pôr dúvidas contra esta palavra. E às vezes até na oração você vai já estar duvidando. Você não pode ter esse se Deus quer. Amém? Poderia ser assim. Poderia a cura divina ser assim, poderia o batismo do Espírito Santo ser assim. Agora, esses são os arrazoamentos intelectuais. Mas quando isso chega ao coração, é uma fé. Você não vai questionar, será? Se Deus, Ele quer. Você crê. É um positivo. Não há dúvida de modo algum sobre isso. Está tudo resolvido para sempre. Isso está em seu coração. E o seu coração não irá razoar, porque é o trono, é o lugar de habitação do Todo-Poderoso no coração. Então veja que o irmão Branham, ele nos ensina que além da fé intelectual, sim, que é uma fé humana, todos nós precisamos de uma outra fé, da qual não somos responsáveis, porque não é nada que é produzido dentro de nós. Nós não conseguimos produzir esse tipo de fé. A fé mental é nossa. É um esforço nosso para entender, para estudar, para compreender. Mas a fé que é revelada aos nossos corações não vem de nós. É uma fé do alto. É uma fé que Deus concede. Não cabe a nós. É a única forma de nós entender por que tem pessoas aí que até se dizem crentes, mas não conseguem aceitar as coisas, as verdades que nós aceitamos. Porque não recebeu essa fé. A fé que somente vem de Deus. Obras é fé expressada. Ele prometeu a você a mesma coisa, isto é, se você pudesse crer que isso aconteceria, se você não pode crer nisso, simplesmente não acontecerá. Agora, eu não posso fazer você crer, nem tampouco você pode fazer a si mesmo crer. Você não pode se esforçar para você crer. Está falando da fé divina. Porque a fé mental você consegue, certo? Deus tem que dar para você. É um dom de Deus. Para crer. Não é a sua fé, é a fé de Deus. Sua fé intelectual pode crer nisso muito bem. Ou seja, a única fé que vem de nós mesmos, né, e que nós podemos produzir é a fé intelectual. Essa é nossa. Certo? Mas é a fé humana. Mas a menos que a fé de Deus esteja em seu coração, veja, sua fé intelectual pode aceitar isto, pode até compreender muitas coisas. E apenas continuar crendo nisso com todo o seu coração, até que Deus revele isso a você, vê? Simplesmente continue crendo nisso até que Deus revele isso, mas até que Ele revele. Então veja que o irmão Branham aqui está dizendo que não há nenhum problema de você ter uma fé intelectual, até faz parte. Na verdade começa por isso, nós sempre temos dito isso.
Você começa primeiro com uma fé intelectual, mas você tem que progredir até chegar à fé revelada. Se você não tiver a fé revelada, você fica só na fé mental, e essa fé mental, que é pouca coisa, pode se converter depois no arrazoamento, ao ponto de você combater aquilo que você alega crer. Citamos o caso de Paulo. Ele tinha uma fé mental, e a fé mental estava boa, até que um dia a revelação apareceu e ele se opôs. Certo? Mesmo tendo aquela fé que estava correta. Mas a fé mental dele fez ele se opor àquilo que ele defendia. Mas quando a fé revelada veio ao seu coração, ele passou a ter a mesma fé que o Filho de Deus tinha, então Cristo passou a viver nele. Então ele tinha agora, além da fé mental, que era uma fé boa, agora tinha a fé revelada. Amém. Além da fé em Cristo, ele tinha agora a fé do Cristo. Amém. Certo? Muitos têm fé no Cristo. Está tudo bem ter fé no Cristo. Mas de nada adianta se você não tiver a mesma fé que o Cristo também tinha. Aí que está todo o problema. Certo, irmã Maria? Amém. Então veja, nós temos que ter então essa fé mental, intelectual, como a Banda dizia. Ele disse, não tem nenhum problema. Ela tem esse papel, ela tem essa importância, desde que você continue, como eu disse, crendo e progredindo, até que Deus lhe dê a sua fé revelada, certo? Para que você tenha a completa revelação da palavra. Então é possível que alguém aí fique por algum tempo apenas com uma fé intelectual, até que ele receba então a fé divina através do novo nascimento. O novo nascimento é que vai produzir essa fé divina, porque o novo nascimento é a revelação pessoal de Cristo vivendo no crente. Amém. É aí então que você vai ter a mesma fé dele. Amém. Então tudo tem que progredir para isso. Porém, essa fé divina é um dom que nos é concedido gratuitamente por Deus mesmo, para a nossa salvação. Todos conhecem Efésios 2,8. Sim? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. E existem estudiosos, minha Maria, que dizem que esse dom de Deus que Paulo aqui está falando não é a fé, é a salvação. Isso não vem de vós. Isso o quê? Eles dizem, a salvação é um dom de Deus. Mas Paulo não está falando da salvação como dom, está falando da fé. É da fé que Paulo aqui está falando. E no caso alguém duvidar, eu posso ler até uma outra tradução melhor ainda. Tem uma tradução católica muito boa. Aqui você não tem como duvidar. Alguns dizem, Paulo aqui está falando da salvação, que é um dom de Deus. Não, ele está falando da fé, que é um dom de Deus. Olha essa outra tradução aqui. Bíblia Sagrada, editora Voz. É uma editora católica, é uma tradução católica. Mas olha só como é que foi traduzido aqui. Pois é pela graça que fostes salvos mediante a fé. Não é de vós mesmos que vem a fé, é dom de Deus. Aqui está claro. Paulo está falando da fé, que é um dom de Deus. Então, o dom aqui, o que é a salvação? É claro que a salvação é um dom, mas ele está falando da fé. A fé revelada é um dom de Deus. E essa fé é dada somente por Deus. Eu não posso dar essa fé para ninguém. Nós não podemos dar essa fé para ninguém. Teu intelecto não pode produzir esta fé. E tampouco teu livre-arbítrio, certo? Pode produzir. Porque isso aqui não é uma questão de escolha. Tá? Não, eu decido crer. Eu escolho crer. Eu quero crer. Não é isto. Não depende da tua vontade. É se Deus deseja ou não te dar a fé dele para que você creia. Então, essa é a fé intelectual. Não, eu decido crer, eu quero crer. Não, isso não é fé divina. Quem pensa que crê dessa forma, porque decidiu, porque tomou uma atitude, isso é fé intelectual. Você não crê porque você tomou uma decisão, amanheceu. Sabe, eu acho que esse negócio de aceitar Cristo é uma coisa boa, acho que eu vou levar à frente essa minha ideia. Não foi assim. Ninguém se torna cristão dessa forma. Nós nos tornamos Cristo, semelhante a Cristo, porque tivemos uma fé dada pelo Deus do alto e fez termos a mesma fé que ele tinha. Então, qualquer outra fé contrária a isso é uma fé intelectual. Mas se a fé ou a revelação é um dom divino, como estamos dizendo, então isso significa que é Deus mesmo, certo? Que torna alguém crente, e não ele sozinho por sua própria deliberação, por sua escolha, por sua força de vontade, não. Você não é crente porque você teve essa vontade de ser crente. Você é crente porque Deus te fez de você um crente, dando a ele um dom que vem só do alto, um dom dele, um dom perfeito, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação.
Por isso que Umbanda disse que tampouco você pode fazer a si mesmo crer. Umbanda disse isso. Você não pode tentar você mesmo se forçar para crer. Você não pode. Pode um unicista crer na verdade revelada de quem é Jesus Cristo? Não pode. Ele não pode se esforçar para querer entender ou compreender. Não pode. A menos que Deus lhe dê a fé divina e revelada. Porém, nós sabemos que não são todos os que creem. Porque isso é uma fé divina e que não é concedida a todos. 2 Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. O que significa isso, irmão Georges? Bom, lá no grego fui buscar e lá está assim, Ogar panton repistes. Não sei se a pronúncia correta do grego é isso, mas eu sei a tradução disso aqui. A tradução literal para isso aqui é: a fé não pertence para todos. Não cabe a todos crer. Não são dados, não são todos que vão ter a fé de Cristo. Muitos vão ter a fé em Cristo, no Cristo, mas não a fé de Cristo. Não cabe a todos ter a fé de Cristo, a mesma fé que o Cristo tinha. Cristo sabia que ele era o Filho de Deus, mas não cabe a todos ter essa mesma fé que ele tinha. Alguns têm uma outra fé diferente. Não, ele é o próprio Deus. Ou ele é uma segunda pessoa de Deus. Por que eles creem nisto? E alguns morrem nesse tipo de fé. Porque a eles não lhes coube ter essa fé divina e revelada. Porque isso, simplesmente, a palavra diz, não é para todos. Então, se não é para todos, é para quem então essa fé? Paulo diz isso lá em Tito 1:1. Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então, há um povo que Deus elegeu para receber a mesma fé que o Filho de Deus tinha acerca de si mesmo. Não é todos que vão ter isso, só os eleitos. Entende? Quando eu vejo alguém dizendo que tem uma fé que não é a mesma fé do Filho, para mim é uma evidência de perdição. É claro que você não vai dizer que é filho do diabo, porque vai que lá em algum momento ele seja despertado, seja revelado. Talvez ele tenha uma fé intelectual momentânea, como Paulo teve. Mas é isso, se é da eleição, como Paulo foi, há um momento em que ele se rende à fé divina e revelada. Amém? Você não vai ficar aí sendo possuído na sua mente pelo diabo, porque o profeta disse, é um poder diabólico que impede você de receber a verdade revelada de quem é Jesus Cristo e de ter a mesma fé que ele tinha. E se um diabo tem poder sobre uma mente assim de uma pessoa por resto, até o fim da sua vida, então isso foi uma prova de que realmente ele não nasceu, não era um eleito para ter a mesma fé do Cristo. Então veja, isso aqui quer dizer que a fé é dada por Deus para aqueles que Ele escolheu dar. Nem todos receberão a fé divina, só os eleitos receberão. Enquanto que os demais serão o quê? Endurecidos. É assim que Paulo fala, lá em Romanos 9, né? Foi por isso que o Umbanda diz, lá no sermão Perguntas e Respostas, número 164, ele disse, o Espírito Santo só entra em vasos predestinados. E quando ele disse entra, não está falando de unção, ele está falando realmente de selar a alma. Né? A unção pode ungir a carne, o Espírito pode ungir um crente na carne, e ao mesmo tempo ir para o inferno, a Umbanda fala disso. Né? Quando ele disse que o Espírito Santo entra, está falando de entrar selando para a redenção. Só em vasos predestinados. Porque é somente naqueles que Deus elegeu de antemão, certo? É que receberão a fé para a salvação de suas almas. Fé intelectual não salva a alma de ninguém. Então, essa fé divina que vem ao nosso coração não é nossa, é um dom de Deus. E Deus somente concede a sua fé divina para os que foram predestinados para recebê-la. Então, os demais terão que se contentar somente com uma fé intelectual, infelizmente. Certo? Agora, você se lembra que o Umbanda ele disse que existe um lugar da habitação de Deus em um filho, que é no seu coração, que funciona e atua como um trono onde Deus possa habitar. E em várias ocasiões o Umbanda mencionava que Deus revela a sua fé divina no coração do eleito, ao invés de na sua mente.
Isso porque o Mambana ele cria e ensinava que existe uma mente no coração. E que era lá que Deus então colocava a sua fé, dom de Deus. Mensagem Fé em Ação de 55, mas a fé não olha para o que as circunstâncias são, a fé olha para o que Deus diz, a fé não tenta arrazoar. Ele está falando aqui da fé divina. A fé divina não vai arrazoar, a fé intelectual sim. A fé apenas toma aquilo pelo que aquilo é. Agora, há dois tipos diferentes do que nós chamamos de fé hoje. Eu sinto dizer para a minha audiência nesta noite aqui, mas eu estou mais que convencido disto, ou realmente certo disso, de que há muita fé intelectual ao invés da fé que vem do coração. O irmão está dizendo, vocês aqui no Tabernáculo Branco, vocês têm mais fé intelectual, fé mental, do que fé revelada. Duro discurso esse, hein? Onde eu penso que os pentecostais falharam? Há duas coisas que nós temos que observar atentamente. Uma delas é uma religião intelectual e a fé intelectual. E a outra é uma experiência do novo nascimento. Uma delas está na cabeça e a outra está no coração. Então, lá nos dias do Mambana mesmo, a ciência já havia descoberto que havia um pequeno compartimento no coração do homem, no qual não havia nenhuma célula de sangue ocupando aquele espaço. E isso seria, para o Mambana, uma prova científica de que a Bíblia estava certa quando disse que Deus falou que o homem pensa em seu coração. Há uma escritura sobre isso. Então, quando o eleito ouve a palavra de Deus e aceita esta palavra com uma fé revelada, isso vai para o seu intelecto, sim, mas quando ele recebe aquela fé divina, essa fé vai direto para esse compartimento do coração ali. Que ele vai lhe dar essa revelação da palavra de Deus por meio do novo nascimento. Que, por sua vez, lhe dará também a mesma mente de Cristo para pensar os seus pensamentos e ter o mesmo caráter que o Cristo tinha. Portanto, quando o seu coração recebe os pensamentos de Deus, isso governará todo o resto do teu corpo. Porque ele não terá apenas uma fé intelectual, mas ele vai ter uma fé revelada. Quando um filho de Deus tem uma fé revelada, ele vai mais do que simplesmente confessar. Ele consegue viver a fé que ele confessa. É quando está no coração. A segunda vinda, sermão do irmão Brana, que não temos traduzido ainda, creio eu, 55. Algumas semanas atrás, a ciência médica descobriu que no centro do coração humano existe um pequeníssimo lugar que não possui células sanguíneas ou qualquer coisa em torno dele. Eles afirmam que é uma ocupação da alma. Os animais não têm isso. Então, depois de tudo, Deus estava certo. O homem pensa com o coração. Agora, você pode ter uma fé intelectual pelo ouvir a palavra e entendendo isso em sua mente e aceitando isso sobre aquela base, que é a fé intelectual. Mas a fé da qual Jesus estava falando em São João 5,24, aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, isso não é uma fé que vem do intelectual. Isso vem da experiência do nascer de novo. Como o homem pensa em seu coração, ele é nascido de novo. E a partir daí surge o pensamento da sua alma, não da sua mente, mas da sua alma, algo que diz que está certo. E o contrário está errado. Amém? Eu espero que você entenda isso. Amém. Graças a Deus. Aqui ele vai dizer outra mensagem. A grande comissão, também não temos traduzida. Então, se você está crendo em Cristo no reino da razão, como você pode alguma vez aceitar a sua palavra quando você tem que lançar isso de lado e deixar que a palavra que você captou com a sua mente desça em seu coração e uma fé viva? Ali está a fé, no coração. Então veja que o Mambana ele fez uso dessa descoberta científica, irmã Maria, né, lá dos seus dias, para expor o seu ensino de que a fé intelectual ela está apenas aqui, na mente do homem. E ele disse, há um poder do diabo que trabalha aqui com a fé intelectual. Mas a fé que vai transformar vidas, Deus coloca onde? Aqui no coração, naquele compartimento que Deus reservou e preparou para isto. É aqui, é uma partezinha aqui do coração, é que Deus coloca a sua fé divina e revelada. Né? Aqui é uma coisa para se questionar, sim. Se a fé, como estamos crendo, é apenas para os eleitos,
Será que alguns que não conseguem ter a revelação da fé é porque não são eleitos? E também porque não são eleitos, será que eles não têm esse compartimento aqui? Talvez eles até tenham, mas nunca pode ser preenchido. Porque ainda assim tem que ser eleito, sim, irmã Maria. Esse é apenas um questionamento. Assim. Será que aqueles que não são eleitos não têm esse compartimento aqui? Porque sem isto, a fé divina não entra. Amém? É um espaço que Deus reservou. Certo? Mas veja, ele tirou proveito disso, assim, dessa descoberta científica para falar disso. De que nós temos um compartimento e que é o compartimento da alma, como ele fala, que os cientistas estão dizendo nos seus dias. E é ali que o Umbanda diz que Deus coloca a sua fé divina e revelada. Então, quando essa fé entra no seu coração, né, acabou o ceticismo, acabou as críticas, acabou os arrazoamentos, porque todos os demônios da dúvida agora são vencidos e expulsos. Amém? Separação da incredulidade. Eu quero concluir essa nossa palestra aqui, breve palestra de hoje. Outra mensagem que eu acho que não temos traduzido, hein? Separação da incredulidade, 55. Uma pessoa tentando crer para ser salva, isso é fé intelectual. A palavra produzirá fé intelectual, mas Deus tem que produzir os resultados. Agora, se sua fé está em sua mente, isso não é muito bom. Põe a sua fé aqui embaixo. Eu quero crer que está se referindo ao coração, né? Deixe que a sua mente arrazoe isso e diga, bem, agora vamos ver, aqui diz isso, o médico disse isso, e a mãe disse isso, meu pai disse isso, o pastor disse isso. Agora, isso é o que é fé intelectual. Eu creio na Bíblia, sim senhor, eu acho que ela está certa, mas sabe, veja, você está tentando arrazoar. Isso é fé intelectual. A irmã Brenda cometeu um erro lá, ele não devia ter dito aquilo. Aí depois ele corrigiu aquilo. Mas quando a sua fé sai do reino intelectual e o Espírito Santo a coloca na alma e no coração, você nem sequer pensa sobre essas coisas. Você não tentará ver nada. A única coisa que você sabe é que vai acontecer, independentemente de quem diz que não vai. É isso, é no coração. Deus coloca lá dentro. Aqui está. Quando Deus coloca isso lá dentro, todos os demônios de tormento nunca moverão isso. Você nunca mais deixará de crer nisso quando entrar aqui. Quando você tem notícia de alguém que diz que creu e que depois deixou de crer, é porque não tinha essa fé revelada. Porque ele disse, quando você tem essa fé divina revelada que só vem do alto, não é um esforço teu, todos os demônios da dúvida para sempre te abandonam e nunca mais te perturbam ou ousam tentar tirar de você essa fé. Ele sabe que essa fé entrou ali. Ele pode tentar te desmorecer com algumas outras coisas, mas esta fé que está aqui, meu irmão e minha irmã, jamais sai. Sim, você foi eleito para receber isto. Amém? Será que eu avanço mais um pouco? Porque eu já queria concluir aqui, porque tenho muitas notas aqui, mas eu quero crer que você já deve ter entendido, sim. Existe aí uma fé intelectual, existe aquela fé que é revelada, que, como dissemos, não é produzida por nós, somente Deus pode produzir esta fé em nós. Sim, mas o Umbanda disse que essa fé era totalmente edificada na palavra. Na palavra. Da mesma forma como a fé para a cura divina, como eu mencionei em Mombosor há pouco, nesse livro, Cristo, aquele que cura, ele disse que você tem que ter fé, mas antes de você ter fé na cura, você tem que ter primeiro a revelação da palavra. Porque a palavra que vai te dar base para que você possa ter confiança e segurança para crer. Porque quando você conhece todos os ditames da palavra, as dúvidas se desvanecem, vão embora. Então você tem espaço para crer na palavra, porque você a conhece. Sim? Então a palavra, irmã Maria, é a base de tudo, sim? Então, é uma experiência que Deus dá a você, e isso não pode ser compartilhado a você por terceiros. Eu não posso compartilhar com outros a revelação da fé divina que eu tenho. Eles têm que ter, cada um tem que ter a sua própria fé. Então, muitos têm uma mesma fé que outros têm. Existe uma fé que as pessoas têm, que é uma fé compartilhada. Eu compartilho da mesma opinião, eu creio como você, mas não é essa fé que salva. Essa fé que muitos compartilham com o outro, essa fé não salva.
Essa é a fé intelectual. A fé que salva, a fé divina, é aquela que só Deus pode compartilhar com você. E você não pode compartilhar isso com mais ninguém. Porque isso é uma coisa que Deus individualmente tem que operar na vida de cada um dos seus filhos. Não pode um ministro, por mais ungido que seja, por mais que esbraveje, salive, grite, vocifere, conseguir fazer ou inculcar em alguém uma fé divina, a menos que o próprio Deus faça isso. O máximo que ele pode fazer ali do púlpito é compartilhar todo o conhecimento bíblico correto e doutrinal correto que ele tenha para passar para essa vida. Mas ainda não é o tipo de fé que vai te salvar. A fé que vai te salvar é aquela que vem de Deus. Não vem do púlpito. O que vem do púlpito é a palavra. E essa palavra, por ser a palavra de Deus revelada, vai te dar segurança. Quando você tem a segurança, quando você tem o fundamento, as dúvidas vão embora. E aí então é que você cria ambiência para que Deus semeie em você aquela fé que é só dele, que somente pode vir dele. Que é a fé divina e revelada. Amém. É uma experiência pessoal. Amém? Talvez eu leia só uma mensagem aqui para nós concluirmos. Já era um crente secreto? Não sei se temos traduzido também, hein? 55. Eu acho que eu vou ler isso aqui, irmã Maria, já vou concluir. Está bem? Então, se você realmente... Se a sua fé foi edificada em cima de alguém, em algum curador divino, eu creio que isso é verdade porque o ministro tal disse. Eu creio que isso aqui é verdade porque o irmão Diógenes nos falou. Eu sei que o irmão Diógenes gosta de ler muito, estuda muito, então ele deve estar falando a verdade. Não serve. Não adianta você dizer que crê só porque você diz que confia em mim, no que eu estou falando. Isso não serve de nada. É disso aqui que o irmão está falando. Vamos lá. Se a sua fé foi edificada em cima de alguém, em algum curador divino, ou um pregador, sim, um ministro, ou em alguém professando que tem algo quando não tem, então você está perdido. Mas se sua fé é edificada sobre a palavra de Deus, todos os demônios do inferno jamais fariam você negar isto. É o que eu tenho dito. É como a banda falou ali, nós lemos, né? Os demônios são expulsos quando essa fé entra lá naquele compartimento lá que foi reservado para essa fé. Os demônios da dúvida são expulsos. Você nunca mais vai negar isso. Você nunca mais vai usar combater uma coisa que talvez até você combateu antes por ter apenas uma fé mental. Você nunca negará isso, pois já está estabelecido aqui dentro. Né? Uma banda deve bater no coração. Isso não está aqui na teologia mental. Está aqui embaixo em seu coração. Isso não é uma fé intelectual, é uma fé que está penetrada em seu coração pelo Deus Todo-Poderoso. Não importa quão escura a estrada pareça, grite ainda louvores a Deus, porque você sabe que Deus revelou isso a você e isso encerra o assunto. Está encerrado. Amém. É uma fé revelada. Amém? Amém? Então, para concluir, a fé intelectual, ela irá sempre se firmar no que os outros te disseram e não naquilo que o próprio Espírito Santo te disse. Então, somente aqueles que receberam a fé divina dada pelo Espírito Santo, através do novo nascimento, é que realmente conhecerão a Deus. Até que esse novo nascimento ocorra, tudo aquilo que foi aprendido, seja pela Bíblia, seja pelos sermões do irmão Brana, do irmão Levey, do irmão Brian, de qualquer outro ministro, sim, tudo isso irá somente para o intelecto, que por si só pode ter alguma utilidade se depois for cultivada pela fé divina revelada. Se você não tiver isso, o diabo vai tirar proveito disso aqui e vai fazer você arrazoar e combater a própria coisa que você alega crer. Então, você tem que ter aquela fé que vem do alto, revelada pelo Espírito Santo, que não apenas vai ungir a tua mente, sim, mas também vai ungir o teu coração, para que você tenha realmente uma experiência do novo nascimento, que então vai permitir para que Deus se revele a você, ou para que você possa conhecê-lo. E o Bambana aqui disse, quando você tem essa fé revelada, essa fé que está incrustada no teu coração, isso nunca mais poderá te ser tirado. Isso é a tua vida, isso é parte de você. É aquilo que o Bambana fala, nós somos uma parte de Deus. Quando nossos genes, que são atributos de Deus, são
injetados, sim, com as proteínas, com o sangue de Emanuel em nossas veias, quando nós somos vitaminados, quando nós somos santificados com essa palavra, então é que nós realmente podemos ser transformados por ela. E então refletir essa palavra. Eu sempre tenho dito para os irmãos, né? Isso aqui não é teoria. Essas coisas que o Umbanda nos ensina, isso não é teoria. Eu creio que tudo isso é verdade. Mas, como a Umbanda disse, isso é uma experiência que os eleitos vão ter. Os eleitos vão ter essa fé revelada. Né? Foi o anjo do Senhor que disse para o irmão Brana, sim, que lá nos céus os teus pensamentos são mais altos que as tuas palavras. Então, que as nossas vidas cheias do Espírito Santo possam dar testemunho para Ele de que nós somos filhos dele. Amém? Não apenas por aquilo que nós confessamos, mas por aquilo que nós somos, ou por aquilo que Deus fez em nós. Que o Senhor nos ajude, que Deus continue ajudando a sua igreja, nos dando essa fé divina, essa fé revelada, que vá além do intelecto, que vá além do arrazoamento. Que Deus ajude a noiva de Cristo que está aqui sendo preparada, uma obra-prima de Deus sendo preparada para dar testemunho dessa fé e dessa revelação. Eterno Deus e querido Pai, agradecemos a Ti por esse tempo que aqui tivemos para meditar em tudo isso que o Teu profeta nos ensinou. E esse é o nosso anseio, Senhor, de ter esta mesma fé que o Teu Filho teve, para que nós tenhamos a certeza de que o Teu Cristo esteja vivendo em nós. E que isso vá além do intelecto, Senhor, mas que seja uma verdade confirmada, estabelecida, Senhor. Nós cremos que toda Escritura se cumprirá em nossas vidas quando nos apossamos dela e quando somos transformados por ela. Porque nós sabemos que a Tua palavra diz que Tu não tosqueneja, Tu não dorme, mas Tu está desperto, atento para cuidar dos Teus filhos. E Tu tem priorizado aqueles que têm cultivado o seu tempo e vida para esta palavra. Amém. E Tu tens selado vidas com esta mesma unção, com esse mesmo Espírito, para que eles possam dar testemunho de Ti. E aqui estamos, Senhor, desejosos de sempre mais aprender mais e mais de Ti, para que nós possamos ser essas testemunhas fiéis da Tua palavra, para que nós possamos ser a semente noiva à palavra, Senhor. Que Tu nos ajude cada vez mais, Senhor. Que Tu nos ajude a ter essa mesma mente de Cristo em nossos corações, para que nós possamos refletir as mesmas marcas do caráter do Teu Filho unigênito. Nosso irmão mais velho, Senhor. Essa é a fé que ele tinha, de que ele era o Teu Filho. E essa é a mesma fé que Tu nos concedeu. E é por esta fé que nós tomamos isso como base para a Tua igreja, da qual as portas do inferno não podem prevalecer. Amém. Agradecemos, Senhor, por tudo. Agradecemos por saber, Senhor, que por termos essa fé no Teu Cristo e termos a fé de Cristo, nós prevaleceremos contra todas as portas do inferno. Amém. A Tua igreja é uma igreja invencível e poderosa. Nós sabemos disso, Senhor, pela Tua palavra. A ajuda da Tua igreja é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.